Agora na cidade são 10 horas e 12 minutinhos e como eu havia anunciado essa semana, nós hoje estamos recebendo aqui o meu amigo Dr. Jackson Bonfim, que inclusive já esteve com a gente aqui em outra oportunidade, falando sobre um trabalho muito bacana que ele realiza aqui em Riacho de Santana, como esse trabalho que o pessoal faz aí de reciclagem, né? Ele que está à frente aí, buscando realmente fazer esse trabalho, gerando emprego e renda e também gerando, né, limpeza ambiental. Já falamos sobre isso no programa, mas hoje ele veio aqui para falar sobre outro assunto. Hoje nós vamos falar sobre cargo político, cargo como secretário, vamos falar sobre política, vamos falar sobre o tempo que ele foi vereador, enfim, nós vamos debater outros assuntos com o nosso convidado de hoje. Doutor Jackson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer receber um amigo aqui no nosso programa. Bom dia, Ricardo, e a todos os ouvintes. É um prazer nosso. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade que está nos proporcionando, a você proporcionando isso e a Rádio Cidade como um todo. É um prazer mais uma vez poder estar aqui para poder trazer algum esclarecimento para a nossa população riachense. Como todo mundo sabe, gente, o Dr. Jackson Bonfim é advogado, né? Trabalhou muito tempo como advogado, ultimamente não pôde exercer a profissão, ele vai explicar para a gente o motivo, mas eu gostaria de voltar, né, a gente começar nosso bate-papo falando um pouquinho de política, falando quando foi que ele se interessou, né, para essa questão da política. O seu pai, Manuel Bonfim, que inclusive na época até eu votei nele também, foi vereador de Riacho de Santana, né? Teve o seu mandato como vereador. Foi daí que nasceu a inspiração de você também querer seguir uma carreira política, doutor? Pois bem, Ricardo, diz que todo advogado tem tendência de ser político, né? Se você for analisar, tem uma fatia muito grande dos políticos são advogados. Mas no meu caso específico não foi nem por isso. A gente formou advogado do Rio de Janeiro na época e fiquei um tempo em Salvador e decidi voltar para a terra natal, né? Mas me deparei com meu pai já político, né? E aí ele já era vereador na época do mandato de Dr. Paulo. Nesse momento aí a gente também atuou na assistência jurídica gratuita do município, atendendo as pessoas carentes. E de uma maneira ou de outra a gente começou a se envolver e a conhecer mais as pessoas do município como um todo, né? A gente sempre teve assim, um conhecimento muito grande na região de Santa Rita. Mas depois desse momento aí, a gente passou a conhecer pessoas de diversos lugares. Sim, a política ela traz isso, né? Exatamente, né? O contexto jurídico hoje, sempre algumas pessoas precisavam, né? E a nossa população, muitos carentes, nos procurava. E na época, meu pai vereador, Paulo Gondim prefeito, a gente atuou na secretaria, né? Depois de então, meu pai não conseguiu, né? Apesar de ter sido muito bem votado por questões de legenda, ele não conseguiu se reeleger, né? E por vontade própria decidiu também não mais mexer com política, né? Não mais candidatar. E na minha cabeça, nesse momento, não tinha nenhuma intenção de inserir nesse contexto político. Sim. Né? Mas o grupo, na época, né, de última hora, no dia da convenção praticamente, né, achou que meu pai estava até assim, com brincadeira, que no final ele ia acabar sendo, mas ele manteve o pé firme que não ia candidatar mais. E aí, de última hora, o pessoal, não, nós temos que colocar alguém para poder substituir Bonfim, né? Até porque eu tinha os votos dele também, exatamente, né? As pessoas, né, que simpatizavam. Eu fui nesse ponto, assim, eu fui um pouco prejudicado, porque muitas pessoas até procuravam ele, Bonfim, você é pré-candidato? Ele, não, eu não vou mexer mais. E também não me apresentou como também um provável substituto. E você também não tinha manifestado não tinha interesse, também né? interesse e não passava na minha cabeça também de ser, né? Uhum. E aí, com isso, ela perdeu até pessoas que talvez, depois que eu acabei sendo, pela primeira vez, perdeu o apoio de algumas pessoas, porque as pessoas depois, no final, já estavam comprometidas com algum amigo, né? Que também era candidato. Mas a gente também entendeu. E também, como foi de última hora, o pessoal pegou e me colocou, não, você vai ter que ser o candidato, você é advogado, você trabalhou como advogado atendendo várias pessoas, você é a pessoa mais adequada para poder substituir seu pai. Da situação do povo. Exatamente, né? E a pessoa mais adequada para substituir, para preencher essa lacuna que seu pai, no caso, não quer ser mais, né? E aí eu acabei aceitando, né, um pouco assim, meio duvidoso, entra, não entra, porque eu não tinha esse projeto na minha vida, né, não tinha. E aí no dia da convenção eu acabei aceitando.
E para mim foi assim, foi uma primeira eleição, mas que serviu mais como experiência. Eu não entrei, assim, na verdade, com aquela esperança, assim, eu vou ganhar, entendeu? Eu vou me eleger como vereador. Porque, de fato, eu sabia que era difícil. Nós tínhamos apenas 3 meses até o dia do pleito, né? Então, mas aceitei o desafio, fui candidato, fui bem votado, graças a Deus, mas não consegui. Essa foi uma primeira vez, né? Sim. A gente foi candidato. E aí, a gente continuou aí se relacionando. O fato de não ter conseguido a primeira e ter sido bem votado, talvez gerou em você uma vontade ainda maior de dizer, não, agora eu tenho que conseguir. Gerou pelo simples motivo, porque, como foi de última hora, e eu sabia que muitas pessoas que queriam apoiar meu pai já não poderiam apoiar mais, porque se comprometeram com outros amigos, que eram pré-candidatos, não por culpa deles, mas por culpa do meu pai, porque falou que não ia ser, e não apresentou ninguém para substituí-lo, né? Mas gerou porque ainda assim eu ainda tive uma votação expressiva. E isso, de qualquer maneira, me encheu de orgulho. Me deu a esperança de que realmente, em um futuro próximo, eu teria a possibilidade de fazer parte do Legislativo riachense. Né? Fui bem votado, aceitei o resultado plenamente, fiquei muito grato com toda a população, porque 3 meses de última hora, sem ninguém saber, sem ninguém imaginar que Jacques Bonfim seria candidato. Essa pré-campanha, ela começa muito... A gente fala que a campanha é 3 meses, mas assim, essas combinações, né, ou seja, a manifestação, visitas, né, pré-candidato, não vou dizer diretamente o pedido de voto, mas a manifestação de interesse, né, olha, talvez eu sou um pré-candidato, né, estou aí na luta e tal, acaba de certa forma criando esses vínculos, né, criando esses compromissos. Aí eu não tive a oportunidade disso, na verdade, né? Porque esse tempo que antecedeu no caso dessa pré-campanha, eu nem se tocava de Jacques ser candidato a nada. Aí no dia da convenção me colocaram, mas eu fiquei muito grato, isso me inspirou e me deu vontade de continuar. E aí no próximo pleito, né? Na época pelo PEN, não pelo PMN, Partido 33, partido do Dr. Paulo na época. Aí depois disso, na próxima eleição, aí eu falei, não, vou candidatar mais uma vez, né? Aí fui candidato pelo PEN. Já tinha experiência da primeira? Já tinha experiência da primeira, já tinha um relacionamento, e como tem até hoje, com o deputado Valdenor, da qual sou muito grato, com o Zé Raimundo também, né? E eles me deram assim, uma condição de estar inserido no contexto político, local, né? Através do apoio deles. E aí resolvi ser candidato de novo, né? Ainda do lado da oposição. Sim. Né? E aí, para minha surpresa, Ricardo, graças a Deus, eu fui o mais bem votado da oposição. Olha aí. Na época, tive quase 1000 votos, fui o mais bem votado da oposição. E aí a gente teve um mandato de vereador de 2016 a 2020, né? E por questões de locais, veio a última eleição, né? Eu tive também uma votação expressiva, mas não consegui me reeleger. Né? Teve vários fatores que eu acho que contribuiu para isso. Eu também entendo a população, né? Porque teve uma questão que a gente seguiu o grupo de Dr. Paulo Gondim, depois a gente acabou seguindo o grupo de Tito, mas João Vitor, né? Por questões pessoais. Essa mudança de grupo, né? Às vezes acaba, de certa forma, né? Desvinculando algumas pessoas, isso acontece. Ô, Ricardo, é normal acontecer e a gente tem que entender também. A gente tem que entender o cidadão que às vezes fica um pouco chateado com isso, mas o cidadão também, o eleitor, ele também tem que entender que a gente também tem os motivos. Né? Que cada eleição é feita uma conjuntura. Cada eleição é feita uma conjuntura. Cada eleição é uma. A gente vê, e não Jacques Bonfim, mas a gente vê o ex-prefeito Alain, o próprio prefeito João Vitor, o próprio prefeito Tito, o próprio Dr. Paulo, que teve alianças no passado com alguns e hoje estão com outros. Faz parte. Faz parte do contexto. Da política. Né? Naquele momento, eu tinha gratidão, né? A doutor João Vitor, porque na época o doutor Paulo não ganhou eleição e não estava tão presente. Eu, vereador, sem prefeito, entendeu? Então, eu, por gratidão e por achar que o grupo, naquele momento, era o grupo melhor que poderia ser para Riacho Santana, eu acabei sendo candidato e, por esse motivo, talvez até perdi alguns apoios, que é natural e que eu entendo. Também teve outras questões. Ganhei outros, né? E ganhei outros. Mas são questões assim naturais que também não me deixou magoado, porque também, mais uma vez, apesar de não ganhar, de não se eleger, também tive uma votação expressiva,
E isso continuou nos deixando cheio de orgulho, como na primeira vez. E faz parte da política, você não se magoar, né? Porque se a pessoa entra e ela acaba se magoando, ela acaba não tendo, né, como participar da política. A política é feita justamente com esse jogo todo, né? De hoje está aqui, hoje está ali, está num grupo hoje, está num grupo amanhã, faz parte dessa divergência até de ideias, muitas vezes, né? Exato, a gente tem que ter essa maturidade, entendeu, Ricardo? Tem que ter essa maturidade, a palavra tem que ter a maturidade, porque a gente tem que entender os motivos de cada um. Né? Exatamente. Eu acho que o ponto maior foi essa questão de ser de um grupo e depois passar a ser de outro. Isso aconteceu com o Alan também, todo mundo sabe disso, que era do grupo, ele era contra, e depois ele foi para o grupo de Tita, se reelegeu com o vereador com muita dificuldade, e depois conseguiu se reeleger prefeito. Né? Num grupo que hoje também não faz mais parte, é natural. Né? E quem não, às vezes não concorda com isso, a gente também tem que entender. Tem que entender porque... Mas eu acho que o mais importante hoje, Ricardo, e hoje que eu não tenho mais dentro de mim, é assim, rancor com ninguém por causa de política. Coisa que eu já tinha no passado. Porque eu acho que não adianta. Como você falou, a palavra é maturidade. Né? Eu quero, principalmente para os outros, as pessoas que são pré-candidatas, estão nos ouvindo, estão entrando pela primeira vez, pode se preparar para decepções. Mas decepções que não podem, de maneira nenhuma, afetar, né, o seu psicológico e deixar você magoado, chateado. Porque, às vezes, a pessoa chega, por exemplo, a pedir um voto, fala, não, eu vou candidatar, mas eu vou candidatar a vereador, mas o Dr. Jackson vai votar em mim porque ele é meu amigo. Mas eu esqueço que o Dr. Jackson também tem outros amigos. Exatamente. Né? Faz parte. Com certeza. E cada um tem os seus motivos, né? Cada um tem os seus motivos. A gente tem que... a população entender um pouco a gente entender também o eleitor, o cidadão que não concorda, às vezes, com algumas atitudes, mas assim, faz parte do contexto político, mas é como volto a dizer, o mais importante é a gente não ter rancor. Esse rancor que, às vezes, no passado eu tinha por imaturidade. Hoje eu sou amigo de todo mundo, Ricardo. Sou amigo de Alan, sou amigo do Dr. Paulo, sou amigo de Tito Eugênio, sou amigo de João Vitor, entendeu? Sou hoje filiado ao PT, amigo do pessoal do PT, como já era, entendeu? Então, assim, essa inimizade, esse rancor, eu acho que só traz prejuízo para o município. Com certeza. Depois eu fui enxergar que entendeu? Se você não consegue chegar lá, mas se alguém chegou, vamos torcer para que dê certo, entendeu? É verdade. E se você, de alguma maneira, ou como vereador, ou como secretário, ou de alguma outra forma, você puder contribuir, contribua para o bem do povo, para que o povo seja bem servido, para que o povo tenha uma gestão, seja ela de qual for a bandeira, qual for o partido, que seja em prol do povo. E essa mensagem serve também para os eleitores, para você não... Estava vendo um comercial de um partido político, que eu esqueci qual foi, estava vendo na televisão essa semana, falando assim, quantos inimigos você fez por causa de política, né? Então é algo que não vale a pena você fazer inimigos por causa de política, não brigar por causa de política. A divergência de ideias, ela existe nos palanques, ela exige na política, mas essa questão de você ficar com rancor, com raiva de um vizinho, de um amigo, brigar, às vezes com briga até em família, né? Por causa de política, isso não vale a pena, porque a política passa, as amizades e a família são eternas e isso é o mais importante. Mas, doutor, conta pra gente sobre sua atuação como vereador. Como é que foi essa experiência quando você foi eleito? Era o que você esperava? O legislativo atendeu aos seus anseios? Como é que foi isso? Oi, Ricardo, atendeu. Eu acho que, tipo assim, é como se... Você é conhecedor da lei, já tinha, né, mais ou menos um entendimento maior em relação a isso, né? Exatamente. Contribuiu. Como assim, é como na época quando eu era estudante de segundo grau e queria fazer medicina. Porque tinha aquela vontade e também a família também queria, né? E depois, por ironia do destino, acabei passando em Direito do Rio de Janeiro e falei, eu vou encarar, eu vou enfrentar, né? Vou ver se eu gosto desse curso. Aí depois eu fui e gostei. Sim. Gostei não, sou apaixonado pelo direito hoje. Eu sou um cara que eu nunca, assim, apesar de como você disse, eu não estar advogando agora, e já tem mais de 20 anos de formado como advogado, eu sempre estou atualizando, entendeu? Sim, tá. Eu fiz pós-graduação em Brasília e sempre estou lendo e tal. Então, enfim, eu me apaixonei. Na política não foi diferente. Na política não foi diferente porque, como eu fui colocado, inserido através do grupo na época, né? E eu não imaginava querer fazer parte desse contexto político. Eu acabei, né, sendo eleito vereador nesse período aí, com uma votação muito expressiva, mais bem votada do grupo, como eu acabei de dizer. E me apaixonei porque me identifiquei também. Assim como me identifiquei na profissão de advogado, me identifiquei na política.
porque eu estava fazendo coisas que eu gostava de fazer. Eu observo que Entendeu? tudo que você se predispôs a fazer, eu observo você como empresário, por exemplo, como vereador, como secretário e como advogado, eu observo que você tem uma energia muito grande de si, quando você pega algo a fazer, você se propõe a fazer com vontade mesmo. Com né? certeza. Fazer para levar a sério. Como você disse, passei direito, eu vou enfrentar esse curso aí para ver como é que é. Você sempre teve essa energia, né, positiva. E me identifiquei, eu acho que era o caminho certo. Eu acho que era para ser advogado mesmo. Então para político não foi diferente, não. Entendeu? Inclusive, eu acho que o mais importante de tudo isso, apesar de no último pleito a gente não conseguir a reeleição, mesmo ter sido bem votado, a gente saber que a gente cumpriu com o nosso papel de vereador. Eu saí no último dia do mandato de vereador, em 2020, eu saí com a consciência assim, tranquila. O trabalho cumprido. Com o trabalho, assim, com a consciência que eu fiz o meu dever. Sim. Entendeu? Que eu fiz o meu dever. E eu acho que isso é, assim, em algum ponto, eu acho que a população deveria observar mais isso, o vereador que realmente cumpre o seu papel. Não estou aqui para criticar, para me autopromover, mas também nem para criticar ninguém. Mas qual é o papel do vereador? O papel do vereador, a gente sabe, né, que é fiscalizar, que é apresentar projetos de lei, que é correr através da sua representação política, correr melhorias para o município, através do Estado, através do governo, do Estado, do governo federal. Enfim, eu saí assim, de mente, de cabeça erguida, quando eu cumpri o meu papel. E aí eu queria até aproveitar a oportunidade, Ricardo, apesar de ter sido o vereador que apresentou alguns projetos de lei interessantes no município, que não foram executados, alguns, né? Outros a gente espera que ainda seja, mas eu queria até fazer um resumo, né, de alguns projetos de lei que eu achei relevantes, achei importante para o município, né? A exemplo, por exemplo, o que a gente está vendo aí hoje, que aconteceu no passado, na época que eu era vereador, o surto de dengue. Sim. Entendeu? E naquela época, alguns amigos aí teve que sair até de avião para Salvador, por causa da dengue hemorrágica. Teve outros que saíram assim, na urgência para Guanambi. Naquele período, Ricardo, eu me preocupei muito com a questão da saúde pública relacionada à dengue, porque é um mosquito que causa 3 tipos de doença, né? Ele causa a dengue, a zika e a chikungunya. E aí eu apresentei um projeto de lei para o cultivo de 2 plantas, que é chamada citronela e controlare. São plantas que ela é repelente natural do mosquito da dengue. Interessante, eu não sabia disso. Eu queria até aproveitar, se o prefeito, doutor João Vitor, estivesse me ouvindo, para poder implantar isso. Eu vi ele falando agora, recentemente, que ia usar de todos os meios necessários para poder resolver esse problema, porque a dengue vem e volta. Ela todo ano ela teve naquela época, nós estamos agora vivendo de novo, e talvez naquela época, se esse projeto meu tivesse sido implantado, que é o cultivo dessas plantas, o cultivo como, Ricardo? A prefeitura plantando nas áreas públicas, nos jardins, nas praças, e a Secretaria de Agricultura disponibilizando essas mudas para as pessoas plantar no jardim de suas casas. Sim. Entendeu? Isso, de modo geral, acaba assim, como se estivesse pulverizando essas 2 plantas. Está blindando, né? Está blindando a cidade. Isso. Né? E foi comprovadamente eficiente em cidades, por exemplo, como Anápolis, no Goiás, Dourado, no Mato Grosso, Vitória, no Espírito Santo, que diminuiu em 80% os casos de dengue. Olha que interessante. Entendeu? Mas foi um projeto que, infelizmente, eu tenho que falar aqui, a Alan não executou, Tito não executou. A gente tem que ser realista. Não, talvez teve alguns motivos que não deu para executar, mas a lei acha isso hoje. Apresentada por mim e aprovada pelos nobres colegas. Entendeu? Então a gente espera, e eu faço até um apelo ao doutor João Vitor para que implante esse projeto. É um projeto de extrema utilidade para a saúde pública. Verdade. Entendeu? Ou seja, um projeto que não é só para o imediato, mas é também para o futuro. Né? Para o futuro, porque a partir do momento que você planta, isso é como se fosse uma flor no jardim da sua casa. Se todo mundo plantar no jardim das suas casas e as pessoas, o poder público plantar nas áreas públicas, automaticamente o mosquito, ela atrai o mosquito. Na verdade, Ricardo, essas 2 plantas, a citronela e a controlada, ela atrai o mosquito. O mosquito vai até ela e depois o mosquito morre. Olha que interessante, é como se fosse um veneno natural. Exatamente. E é cientificamente comprovado isso aí. Tanto citronela aí? Citronela e controlare. É projeto de lei não, é lei hoje em Riacho.
a implantação desse projeto. Então, por isso que eu faço o apelo ao prefeito, para que dê uma atenção a isso aí, peça para a Secretaria de Agricultura implantar isso, entendeu? Porque é uma utilidade esquisita. Você vai evitar no futuro, como já poderia ter evitado, Sim. Um outro surto de dengue. Implantado quando foi aprovada a lei, teria... Um outro surto de dengue. Foi na época que eu era o vereador, o prefeito Alain, né? Não foi implantado, não foi executado. Tito também não executou, eu também não sei qual motivo, né? Mas a gente tem a possibilidade de implantar. Sim. Se é lei, a gente tem que cumprir. Verdade, entendeu? verdade. Esse foi um projeto, Ricardo. O outro projeto que parcialmente foi apresentado, virou lei e foi cumprido, foi o projeto Cidade Limpa, né? Que é justamente relacionado à reciclagem. Relacionado, assim, à limpeza do município, né? Sim. Que é a instalação dessas lixeiras aí que você vê hoje na cidade. Não sei se você já observou, em vários pontos aí, aquelas lixeiras grandes, né, verde, e se você observar ali embaixo daquela lixeira tem escrito Projeto Cidade Limpa, Projeto de Jacques Bonfim também. Entendeu? Projeto Jacques Bonfim. Que Tito implantou parcialmente. Não está 100% como está no projeto, mas já foi um grande passo. Verdade. Isso eu já agradeço a Tito por ter implantado isso aí, né? Por ter dado valor a essa nossa iniciativa como vereador. Entendeu? Agora a gente pode também... um projeto importante, né? Importante. Cidade Limpa, né? Exatamente. Dando condições, atraindo o consumidor para evitar de jogar ali um papel na rua, de jogar alguma coisa, né? Uma embalagem e concentrando esse lixo em alguns lugares. Sim. Né? A gente via aí constantemente, dia de segunda-feira, ali na pracinha, por exemplo, a pracinha cheia de lixo, né? Esparramava, cachorro, vinha e derramava, e já não tem mais isso, né? É um projeto que foi parcialmente implantado. E cabe também a população colaborar, né, e fazer uso dessas lixeiras para fazer valer a pena também um projeto como esse. Né? A gente pede também que esse projeto ainda seja ampliado. Entendeu? Porque ele foi parcialmente. Né? Ele foi parcialmente. Porque são vários itens dentro da lei que diz como ele tem que ser. Mas ele já foi parcialmente implantado, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente e tal, já foi um passo. Um outro projeto também que não foi executado, Ricardo, foi a instalação de câmeras de segurança. Esse é um projeto importantíssimo. A instalação de câmeras de segurança que o prefeito lá prometeu para mim que ia instalar e não instalou. Eu lembro que foi uma coisa que eu cobrei muito dele também. Exatamente. A instalação de câmeras de segurança na entrada, na saída da cidade, né, em alguns pontos estratégicos. Nós convivemos aí nos últimos anos, casos de assassinato ainda, de pessoas assim, do nada alguém vem e tira a vida de outra pessoa, né? Sim, e isso aí talvez... graças a Deus você agora está mais em paz. Graças a Deus, a gente espera que continue assim, Ricardo. Verdade. Um caso que assombra a população. Verdade. Então, aí nós implantamos esse projeto, eu acho também um projeto relevante de segurança pública. É um projeto de segurança pública que não foi implantado. Era a instalação dessas câmeras na entrada, na saída da cidade e em alguns pontos específicos da cidade. Com uma central no pilotão da Polícia Militar. Entendeu? Exatamente. Caetité, inclusive, é assim, eu tive acesso, né? Tem um amigo lá, um sargento que é meu amigo, ele me mostrou como é que funciona o projeto. Então tem várias telas de TV de 50 polegadas com várias câmeras espalhadas pela cidade de Caetité e um policial monitorando o tempo todo aquilo ali. Exatamente. Então eu acho assim, a gente faz o nosso papel. Agora precisa do executivo executar. Já fala executivo. Esse projeto de câmera, executivo gente, que executa, né? Quero aqui até pedir ao prefeito, Dr. João Vitor, que dê uma olhada nesse projeto e vê a possibilidade. Assim como o projeto também da Citroën da Controlária, também, que é um outro projeto de saúde pública. Exatamente. Entendeu? Então, Ricardo, eu já citei aqui 3 projetos e tem um outro que, graças a Deus, também muito importante, e esse não depende tanto do poder público, esse está sendo executado. E se não tiver, e se as pessoas não souberem, eu vou falar agora, porque as pessoas vão, a partir de agora, saberem exigir o seu direito. Que foi, Ricardo, a proibição das concessionárias de luz e de água cortar a sua energia em final de semana. Entendeu? Olha que coisa boa. Esse aí não depende do executivo. Esse é o projeto de lei que obriga, por exemplo, a Coelba, hoje, na época o SAAI, hoje a Embasa, cortar sua energia a partir de sexta-feira, depois do meio-dia. É proibido. É proibido. Hoje, gente, quem estiver nos ouvindo, se a Coelba ou a Embasa chegar a cortar sua energia depois do meio-dia, você pode dar de teste e chamar a polícia. Pode dar de teste e chamar a polícia, porque eles estão proibidos. Porque isso, cara, é o entendimento do STF hoje, porque água
e luz é serviço essencial. Essencial. E o serviço essencial, segundo o entendimento do STF, ele só pode ser interrompido de maneira que possibilite o devedor, o provável devedor, a ir lá pagar e ter o seu serviço restabelecido de maneira imediata. Sim. Então imagine você tem sua energia cortada sexta-feira, 4 horas da tarde. Não vai dar tempo, você vai. Não vai dar tempo. E você fez feira sexta-feira. Entendeu? Ou então você tem um doente dentro de casa que às vezes precisa de alguma coisa refrigerada. E aí corta a sua energia sexta-feira, 4 horas. Você não tem condições, talvez, nem pagar na sexta mais. E aí só vai pagar no sábado, até identificar, e tem 24 horas. Aí provavelmente sua energia só vai ser restabelecida no segundo, talvez à tarde. Na segunda-feira, talvez à tarde. Então, gente, é proibido hoje, dentro do município de Ria Santana, você ter a sua energia e a sua água cortada a partir de sexta-feira, meio-dia, por um projeto de lei apresentado por mim, Jackson Bonfim, e sancionado pelo prefeito da época. Então, eu acho que é isso que eu digo para você, que a gente fez o nosso papel. Interessante, é importante a gente falar isso aqui. E a Polícia Militar... Muita gente não sabia disso, eu, por exemplo, não sabia disso. É um dos motivos, é por isso que eu fiz questão, Ricardo, eu queria abordar o nosso papel como vereador na época, porque tem questões que às vezes a população não sabe. Na época eu divulguei rede social, mas acho que a rede social na época não era tão como hoje. Não é tão como hoje, entendeu? Né? Não era tão, mas todos esses projetos eu divulguei. E eu acho que todos esses projetos são importantes. Por isso que eu seleciono esses 4, além de outros que a gente apresentou. Mas esse eu achei mais relevante, né? Nós temos um projeto de saúde pública, que é a questão da citronela da controlária. Nós temos um projeto de segurança pública, que é a questão das câmaras. Né? Nós temos um projeto ambiental, de meio ambiente, preservação do meio ambiente, que é o projeto da Cidade Limpa. E nós temos um projeto de limitação, né? Garantia dos direitos aos mais fracos. Entendeu? Através do abuso da concessionária de vir no final de semana e cortar sua energia ou sua água, sabendo que aquilo é um serviço essencial. Sabendo que entendimento do STF que veda essa conduta. Mas essa conduta, Ricardo, apesar de ter entendimento do STF, tem que ter lei municipal para poder abraçar o que o STF entendeu. E fortalecer isso. Exatamente. Porque se tem entendimento do STF, mas, por exemplo, a PM, os órgãos, por exemplo, que faz isso, ele não é obrigado a cumprir apenas por um entendimento de lá. Então tem que vir abraçando o que o STF entendeu através de leis locais. Da lei municipal. Foi o que a gente fez. Tem município, por exemplo, que não tem. Brumar tem, por exemplo. Riacho tem, porque eu apresentei. Então hoje, gente, vocês não deixem, se chegar algum representante da Embasa ou da Coelho para cortar sua energia depois de sexta-feira, meio-dia, impeça, dê de testa e chame a polícia, porque a polícia tem como resguardar, impedindo e dando direito ao cidadão. Dando direito ao cidadão. Entendeu? Porque é lei municipal e lei é lei. Seja ela municipal, estadual ou federal, lei tem que ser cumprida. É verdade. Entendeu? Por isso que ele pede o apelo ao prefeito das que não foram executadas para executar. Além disso, Ricardo, a gente também, eu falei dos projetos de lei, né? Como vereador, além disso, a gente também teve muitas ações através do deputado federal Valdenor e do deputado Zé Raimundo, né? Como, por exemplo, a gente conseguiu o poço artesiano lá para o pé do morro, na época do nosso mandato de vereador. Teve a questão, consegui também um trator com implementos para a Associação do Pau Sangue, caixas, tubos, consegui a liberação da energia da folha miúda, que estava há 10 anos arquivada lá em Salvador. Eu tenho provas disso, como eu fui lá em Salvador, a energia da folha miúda, que atendeu quase 20 famílias, a energia da floresta, na região do Pau Sangue também, que foram liberadas através do esforço meu como vereador, que fui em Salvador e corri atrás desses benefícios. Entendeu? Foram ações que foram através do deputado Valdenor e Zé Raimundo, que são os nossos representantes lá em cima. Né? Sim. Então, foram implementos, foi poço artesiano, caixas, tubos, a liberação de energia e tudo mais que a gente pode fazer como vereador. Também fui membro da Comissão de Educação e Saúde, e, para tanto, a gente sempre visitava o hospital, sempre visitava as escolas, né? Inclusive, na ocasião, denunciei até os ônibus lá na região de Vesperina que estavam sem condições de transportar alunos. Ou seja, fazia o nosso papel. Eu acho, sim, que eu fiz o meu papel. E é bom você estar explicando isso aqui, já que eu falo você, porque a gente tem praticamente a mesma idade, para as pessoas entenderem qual é o papel do vereador. Porque Exatamente. Às vezes as pessoas entendem que o papel do vereador é aquele papel assistencialista, de dar uma cesta básica, isso, aquilo. Exatamente. E acaba, muitas vezes, colocando pessoas que não têm entendimento do que é de fato
o papel do vereador e de quanto um papel de um vereador atuante com projetos importantes como esse que você citou vai fazer a diferença na vida não de um, mas na vida de uma população inteira, né? Exatamente, é por isso que, Ricardo, eu agradeço mais uma vez esse espaço aqui, justamente porque é uma chance que a gente tem de levar isso à comunidade. Sim. Entendeu? Porque aqui a gente não está inventando fatos, aqui a gente está falando o que foi realizado. Exatamente. O que Jackson apresentou quando era vereador. E que hoje está valendo para a população. Que hoje continua valendo. Infelizmente, a gente fica muito triste que muitas pessoas não dão valor a isso. A gente fica muito triste. E aí onde eu peço a consciência das pessoas. Eu não estou falando dos projetos que Jacques apresentou, os projetos que qualquer vereador apresentar. Porque assim como o Jacques, tem outros vereadores também que merecem o mérito. Que merecem os seus méritos. Sim. Assim como tem vereadores também que eu acho que também não faz nada. Entendeu? Não só em Iasco, como em outros lugares, eu não estou aqui para citar nome de ninguém. Mas a verdade tem que ser dita. Entendeu? A verdade tem que ser dita. Eu acho que a população tem que ficar atenta a isso, tem que saber qual é o vereador que cumpre o seu papel, qual é o vereador que apresenta projetos de leis interessantes, qual é o vereador que fiscaliza, qual é o vereador que vai em Salvador, que vai em Brasília, como eu fui várias vezes quando era vereador, buscar benefícios para a nossa população, como alguns que eu citei. Então, é isso aí. Eu assim, Ricardo, eu saí tranquilo, sabe? Com a minha consciência, que minha cabeça é erguida, porque meu papel foi cumprido como vereador, né? Então, esse foi um resumo do que a gente, né, pôde, se nos deu a oportunidade de falar a respeito do nosso mandato aí, né, na época de 2017 a 2020. Nesse mandato agora do prefeito Tito, início também do prefeito Dr. João Vitor, você atuou aí como secretário de governo, né? A secretaria trabalha ligada diretamente ao prefeito e intercâmbio com outras secretarias. Fale para a gente um pouco a respeito desse trabalho que você realizou, como foi essa experiência de ser secretário? Pois bem, Ricardo, então foi uma outra experiência de vida, né? É verdade. Tem um pouco relacionado também à questão jurídica, né? Porque a gente mexe com projetos de leis, com leis, mas também tem um outro contexto um pouco diferente do jurídico. Mas serviu de experiência e também, eu também saí, finalizei agora, né? Tive que me afastar por causa da lei da descompatibilização. Né? Eu e outras pessoas também tiveram que afastar, que a gente tem que respeitar a lei, né? Porque exige que a gente se afaste, né, como pré-candidato. E foi assim, primeiramente, nesse ponto aí, Ricardo, eu queria até aproveitar a oportunidade de agradecer ao prefeito Tito por ter nos oportunizado essa condição de ser secretário de governo, que é uma secretaria que às vezes ela não aparece muito, assim como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, tá? Ela não aparece, mas é uma secretaria de extrema importância. Que atua nos bastidores. Ela atua nos bastidores, atua também diretamente com o povo, né, que vai procurar o prefeito. Sim. Primeiramente, ele bate de frente com o secretário de governo, às vezes antes de falar com o próprio prefeito, né? E também uma secretaria que atua com interlocução com todas as outras secretarias. Entendeu? Sei, a secretaria de governo, ela como se fosse... O nome já diz, né? Secretaria de Governo. De governo, exato. Ela faz interlocução com todo mundo, com todas as outras secretarias. Além de tudo, ela acompanha também os atos do prefeito, né? Os atos oficiais, decretos, ofícios, portarias, projetos de leis, tudo esse controle é feito pela Secretaria de Governo, né? Que é o que a gente fazia. E além da interlocução também com o Legislativo. A interlocução com o Legislativo, acompanhando os projetos de lei e acompanhando também o trâmite do Poder Legislativo, né? Porque você sabe que o Legislativo e o Executivo, queira ou não queira, tem que estar sempre interligado, né? Sim. Uma coisa depende da outra, né? O prefeito manda um projeto de lei, o Legislativo tem que aprovar ou não, e a gente, como secretário de governo, tem que estar ligado nisso aí, acompanhando, encaminhando os projetos de lei, recebendo os projetos de lei que foram aprovados para poder sancionar ou não, né? E pelo fato de ser advogado, nesse ponto foi até muito bom, né, eu estar nessa posição. Não que quem não seja, também não possa ser, pode plenamente ser, mas por essa questão de projetos de lei, ser advogado também facilitou. Sim, o conhecimento seu é importantíssimo. Exatamente. E eu agradeço muito a Tito por ter, como eu disse, na última eleição, eu fiquei como presidente suplente do grupo, né? O grupo elegeu 6 vereadores, eu fui o 7º, tive uma votação também expressiva, graças a Deus, e ele achou por bem nos colocar como secretário de governo. Eu aproveito o espaço para agradecer, né, e dizer que fui muito grato pela posição,
Dizer também que saí de cabeça erguida, porque também acho que cumpri com o meu papel. Né? Tem uma coisa, Ricardo, que muitas pessoas já vieram me dizer, inclusive alguns vereadores. Eu nunca ouvi dizer que alguém chegou na prefeitura e chegou lá e foi mal atendido, você estando lá como secretário de governo. Isso é bom. Isso nos enche de orgulho, porque a gente sabe que em outras gestões, que eu também não quero citar, as pessoas às vezes iam na prefeitura e saíam de lá um pouco chateada, porque ou não era atendida ou era mal atendido. Sim. E esse contexto que faz parte da Secretaria de Governo, que é o atendimento ao público de quem vai tratar com o prefeito, graças a Deus eu procurei exercer com muita dedicação, com muito respeito. Porque eu já saía de casa com o espírito preparado, de que lá em casa eu tinha que tratar, a gente tem que tratar todo mundo bem, isso já é uma natureza do ser humano. Mas às vezes o tratamento que eu poderia ter lá em casa não poderia estar dentro da prefeitura. Porque na prefeitura é um órgão público e eu tenho que ir lá. Quem procura é porque está precisando. É porque está precisando. Quem procura é porque está precisando. Então, se o cara está precisando, quem está precisando, aí você chega, ou não atende, ou atende mal, eu acho que a pessoa não deve estar no lugar errado. Exatamente. Entendeu? Você vai no hospital e chega lá, o atendente do hospital te atende mal, ele está no lugar errado. Ele não pode estar naquele lugar. Não, não pode. Entendeu? Eu mesmo já fui vítima disso. Entendeu? Mas é assim, são coisas da vida, mas eu, pelo menos, eu tenho essa gratidão. E eu até desafio alguém dizer que chegou lá e foi mal atendido. Ou mal atendido, ou não foi atendido. Ele pode não ter sido servido no momento. Talvez as condições não davam. Exatamente, porque às vezes o prefeito não estava, às vezes ele não estava nas condições do município atender, Sim. Porque isso é bem possível em qualquer lugar, mas mal atendido ou não recebido, não. Isso aí, graças a Deus, eu saio também com a minha consciência tranquila. E também, Ricardo, para esclarecer mais o que é a Secretaria de Governo, a Secretaria de Governo é assim, o cidadão vai e procura, por exemplo, a Secretaria de Obras, para poder resolver algum problema, uma estrada que está ruim e tudo mais. Aí, às vezes, o secretário de Obras tem condição de atender, ou o secretário de Saúde tem condição de atender uma demanda. Mas muitas vezes, quando não consegue, ou não encontra, ou às vezes não pôde, ele vai procurar o prefeito, aí ele já bate de frente com a Secretaria de Governo, entendeu? Aí a gente primeiro vai saber, né? Liga para o secretário de Obras, liga para o secretário de Saúde, tentando saber por que não foi atendido, evitando também sobrecarregar o prefeito, sabendo que já tem pessoas encarregadas para aquilo. Sim. Porque cada situação é uma situação. Às vezes ele não foi atendido na Secretaria de Obras, porque o secretário de Obras não pôde atender. Às vezes não foi atendido na Secretaria de Saúde, porque não pôde atender. Mas muitas vezes o pessoal vai na secretaria, às vezes não consegue, por algum motivo, e vai atrás do prefeito. Aí ele bate com o secretário de governo. E aí, então, o que é o nosso papel? Filtrar, e aí saber porque não foi atendido, saber se realmente precisa levar para o chefe do executivo para poder resolver aquela demanda. Pode resolver sem precisar. Exato. Muitas vezes a gente retornava para o secretário, falando que a pessoa esteve lá e não foi atendida, mas depois resolveu. Né? Muitas vezes não precisava nem ir sobrecarregar o chefe do executivo. Né? Sim. Então era uma relação muito constante com o povo, né? Muito interligada, muito próxima do povo, através da figura do prefeito, né? Pela qual também eu exerci com zelo, saí satisfeito e também saí com minha consciência tranquila e que eu cumpri o meu papel. Entendeu? Entendi. E agora, Jacques, em relação, por exemplo, você teve que afastar, porque você é pré-candidato, né? Como você me disse, é pré-candidato a vereador, então tem que afastar. A lei exige que você afaste, né, da função pública alguns meses antes, né, para poder, então, realizar a sua possível candidatura nas futuras eleições desse ano. Nós falamos sobre a sua trajetória aí como vereador, a sua vontade de ver também as leis sendo cumpridas, falamos sobre esse trabalho à frente da Secretaria. E agora eu queria que você falasse sobre a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores. Por que você escolheu filiar no PT? Olha, Ricardo, por incrível que pareça, muita gente pensa que eu só tenho do PT. Tem Jackson do PT lá, né, doutor Jackson? Doutor Jackson é uma figura maravilhosa. Mas tem Jackson, médico e Jackson Bonfim advogado, né? Mas muitas pessoas pensam que até eu sou do PT. Por quê? Porque eu tenho uma trajetória muito longa através do PT. Até mesmo antes de entrar na política, né? Eu tenho até um fato assim inusitado, que eu tive em Brasília na época, e eu tenho um caderno lá na época de segundo grau, que tem um adesivo de Lula.
Isso aí. De Lula e Zezé, 1998. Rapaz, faz tempo, hein? Tem quantos anos isso? Ixi, 26 anos. Eu já acompanhava Lula, né? Muitas pessoas não sabem disso. Eu tentei até conseguir o autógrafo lá do nosso presidente, mas não consegui, porque você sabe, né? Muita gente. Eu cheguei próximo, ainda falei com o ministro Padilha ainda, né, sobre isso aí, ela até ele achou até assim, muito interessante, né? 26 anos guardar um caderno com adesivo de Lula, não é para todo mundo, né? Então, desde então já tinha essa ideologia do PT. Eu acho que ideologia é uma coisa que não se compra nem se vende, entendeu? Ela é natural. Ideologia é uma coisa que surge dentro do seu íntimo, né? Dentro do seu íntimo. E a gente no Brasil, a gente não pode ser candidato avulso. Ou seja, como, por exemplo, na França, em Portugal, no Chile, que você pode sair candidato independente de partido. No Brasil, não. Você tem que estar afiliado a um partido para você ser candidato. E aí, quando você parte para o lado da ideologia, quando você tem que procurar um partido, você tem que procurar aquele partido que tem ideologia mais afinada. Aí muitas pessoas estão me ouvindo agora podem perguntar bem assim, por que você não foi do PT antes? Né? No primeiro momento eu nem pensava em ser em política da primeira vez, né? Sim. Na segunda vez, na época, o PEN foi do Dr. Paulo, conseguiu pra gente, né? E na última eu ia sair pelo PT. Eu ia sair candidato pelo PT na última, tanto é que o deputado Valdenor me citou isso, já que você tem que sair candidato pelo PT, na época que eu era vereador, né, nessa última eleição, e aí por questões locais, né, em relação ao doutor João Vitor na época, eu acabei ficando no partido lá, mas sempre com ideologia petista, né? E agora, não diferente, eu falei, não, agora não tem como não ser mais do Partido dos Trabalhadores. Já era para ser há muito tempo, né? Já era para ser há muito tempo, porque eu venho de 3 eleições acompanhando o governo da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo. Eu venho de 3 eleições apoiando os deputados do PT, né? Valdenor, Zé Raimundo, né? E, além de tudo, na última eleição a gente teve muito envolvido com a questão de governador e de presidente, para poder restabelecer a democracia do Brasil, né, trazendo o nosso presidente Lula de novo à cadeira de chefe da nossa nação. Então, foi um empenho maior essa eleição agora, eu me desempenhei muito, corri muito atrás, porque eu tinha muito medo do Jair Bolsonaro continuar no poder, sabe? Sim. E aí a gente vestiu a camisa, apesar de das outras eleições a gente acompanhar, mas nessa última agora de governador, de presidente, a gente queria muito Lula de novo, Lula presidente de novo, e a gente foi para frente. Então, graças a Deus a gente conseguiu. E agora, eu estou predisposto agora a tentar crescer o PT em Riacho. O meu projeto hoje é crescer o PT em Riacho, unido com o pessoal do PT. Né? Unido assim, a gente em conjunto tentar fazer que o PT seja um partido de mais expressão em Riacho. Essa é a nossa luta hoje. Independente das outras siglas, independente daquela questão que não deve, a gente não quer trabalhar mais com rancor, independente de quem seja o prefeito, né? Mas crescer, tentar aumentar o número de cadeiras na Câmara, da sigla do PT, essa é a nossa luta. Um trabalho conjunto e que eu estou predisposto, assim como eu lutei para governador e presidente, agora vamos lutar na eleição de vereador para a gente fazer com que o PT cresça em Ria Santana. Né? E você não vai ter nenhum tipo de problema pelo que eu recebi nessa relação aí com o Dr. João Vitor e o Dr. Tito, porque o Dr. João Vitor, inclusive, citou aqui na última entrevista, quando foi perguntado sobre a questão do PT, que ele tem uma relação muito boa com o PT de Ria Santana e não tem nenhum tipo de problema e que vai trabalhar junto. Na última eleição, eu mais uma vez, eu também reconheço que o prefeito Tito, inclusive, apoiou, né? Os candidatos do PT. Apoiou tanto tanto o Jerônimo, governador, como Lula, presidente. Sim. Isso aí eu convivi com ele e eu tenho a plena convicção de que ele realmente também vestiu a camisa. Né? Então, acabou tendo uma ligação muito grande. Inclusive, me parece que tem emenda parlamentar, parece que de Valdenor. Tem emenda parlamentar. Para a saúde. Teve o ano passado 400 mil. Inclusive, na época, eu fui até em Brasília, estava até com o Tito, com o Jacaré, presidente da Câmara, em Brasília, teve a emenda de 400 mil ano passado, mas já com compromisso de 400 mil esse ano, né, através do pedido também de Bete Costa também, né, saiu para o município. Às vezes as pessoas não veem esse recurso, mas ele está inserido ali dentro da saúde, entendeu? Esses 400 mil. Como tiveram outros deputados também que ajudaram, mas acho que o Valdenor vai ter um dos que ajudou assim, com um valor até razoável. Então, teve a ligação de Tito com o pessoal do PT durante esses últimos tempos aí,
Né? Nós temos obra em Ria Santana hoje, que é obra do governo do PT, obras do mercado, obra da praça, que apesar de não concluída ainda, mas vão ser concluídas, entendeu? Que obras do governo do PT, através da gestão do ex-prefeito Tito e continuidade agora de João Vitor. Então, de queira ou não queira, teve sempre essa ligação. Né? E eu também fui muito sincero, Ricardo, ao procurar o PT, né, ao qual agradeço o diretório por me receber de braços abertos, sabendo eles que eu também já defendi a sigla, né, mas me receberam de braços abertos. E também foi muito sincero no sentido assim, por ter tido essa ligação com o ex-prefeito Tito, né, com a atual gestão, durante esses anos, eu também não poderia, sendo PT, desconstruir o que foi construído. Sim. Né? Tem que ser bem claro. Tem que ser grato. Tem que ser grato. O que significa isso? Eu não posso desmantelar o que Tito fez, através da minha figura, por exemplo. Teve pessoas que foram servidas, teve pessoas que foram atendidas através da gestão, né, com o meu atendimento, com a minha intervenção, com o meu pedido. Essas pessoas que foram, eu não posso desconstruir. Né? Isso aí vai ser preservado e são pessoas que, pela sua livre e espontânea vontade, no seu dever de cidadania, poderá, né, escolher o candidato que achar melhor, e se escolher o candidato, no caso do prefeito, né, o pré-candidato do prefeito, a gente tem que entender. E o PT está ciente disso. O PT, não quero enganar PT, não quero enganar Tito, não quero enganar João Vitor. A minha vida é um jogo aberto. Entendeu? É meu jogo aberto. Agora, eventualmente, a gente também tem a previsão também do pré-candidato do PT. Né? Talvez tenha a mão de Rony, né, que é o nosso pré-candidato pelo PT. E, logicamente, se ele for candidato, a gente também vai defender a nossa sigla do PT, né? Respeitando o que foi construído do lado de Tito e João Vitor durante esses 3 anos. Sim. Né? Tá tudo assim, bem transparente. Muitas pessoas vêm me perguntar, e para todo mundo que vem me perguntar, a conversa é essa. Está esclarecido. Está esclarecido. Para o PT e está esclarecido também para o pessoal de Tito e João Vitor. Porque, Ricardo, é muito chato, seria muito imoral, entendeu? Muito indecente da minha parte, alguém que procurou a gestão de Tito ou de João Vitor e foi atendida, eu na época lá, né, como secretário, Sim. foi atendida e falar, não, Jackson, eu vou votar no candidato da situação. Seria muito imoral da minha parte chegar e falar que não. Exatamente, você vai ter que Entendeu? ter esse jogo de cintura. Seria muito imoral. Isso aí ficou bem claro pro pessoal do PT, e eu agradeço o pessoal do PT por ter entendido isso, esse meu ponto de vista. É questão de imoralidade, isso é questão de... Apesar de que o voto é livre. Sim. O voto é livre, cada um vota no que acha que deve votar, segundo a sua convicção. Mas, dentro desse contexto, eu vou respeitar o que foi construído. Eu não vou chegar desmantelando, desconstruindo o que foi construído. É como se tiver uma parede que você levantou e depois você derrubar. Sim. Entendeu? Entendi. Agora, o PT tem a possibilidade, né, já tem aí como pré-candidato Rony, e se Rony for o candidato, a gente vai defender a bandeira do nosso partido. Vai defender a bandeira do PT, para crescer o que eu falei antes, né, crescer o PT e Riacho. Crescer o PT que eu falo, de um modo geral. O meu compromisso hoje, a minha luta hoje vai ser para a gente tentar crescer o PT e Riacho. Seja através do prefeito, do candidato a prefeito do PT, seja através de aumentando a representação do PT na Câmara. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que não tem dúvida. Assim, está muito bem tranquilo, eu estou muito bem tranquilo em relação a isso. Né? Eu acho que o pessoal do PT também está tranquilo, porque está tudo muito claro. Né? Acho que Tito e João Vitor também está ciente do meu ponto de vista. Eu falei para Tito que eu não poderia ser de uma sigla diferente, sendo que a minha ideologia sempre foi do PT. Sim. Entendeu? Isso é autonomia, né? E como eu falei, eu já poderia ter sido do PT desde a outra. Eu poderia, porque o deputado Valdenor me falou, já que você deveria sair pelo PT. Seria uma honra para a gente você ser candidato do PT. Mas aí, por questões pessoais, eu falei, Valdenor, não vai dar. Mas, dessa vez agora, eu conversei com ele novamente e ele também tornou falar. Né? Ele ainda brincou comigo. Eu liguei para ele ainda brincou comigo. Ele falou, rapaz, você não é para ser do PT, não. Você já era para ser do PT há muito tempo. Eu falei, não, mas agora vai ser. Agora vai, que eu falei, Deus. E em função disso, de ter que se filiar, aí eu me afastei, né, dia 6, porque todo pré-candidato tem que estar 6 meses respeitando a lei eleitoral, dessa compatibilização.
tem que se afastar 6 meses antes, para poder excluir a sigla. Esse é o problema, Ricardo, porque qualquer candidato, ele tem que estar afiliado 6 meses antes, no caso 6 de abril, né? 6 do mês passado. Qualquer pessoa que queira ser candidata, tem que estar afiliada antes. No caso, agora, o que é que vai ser daqui para frente? Quem vai ser os candidatos? Quem vai coligar com quem? Quem vai unir com quem? Ninguém sabe. Sim, entendeu? Verdade. Ninguém sabe. Né? O PT tem o seu candidato, Rony, mas o PT também, eu acho, segundo a diretoria, está aberto também ao diálogo, né? Está aberto ao diálogo para poder fazer alguma conjuntura, ninguém sabe. Isso aí não sou eu que vou dizer, quem vai dizer é o diretório. Sim. É o diretório que tem autonomia, tem condições de dizer qual é o rumo que o PT vai tomar em relação à questão do executivo. Ou seja, está em aberto ainda. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que o PT tem, antigamente, o PT era até assim um pouco mais radical, e o PT hoje tem sido mais flexível, porque acho que a política não se governa sozinho. Verdade. Política você tem que ter, né, aliança. O exemplo foi o presidente Lula, que já teve no passado como seu rival o Geraldo Alckmin. Hoje está... E hoje é o vice-presidente, entendeu? Então o PT, segundo as reuniões que nós tivemos, está aberto ao diálogo, né? Desde que respeite também os princípios do partido, desde que possibilite o partido também de botar em prática aquilo que o partido tem para Ria Santana, o PT está aberto. Agora, se o PT, se não tiver alguma conjuntura que ninguém sabe, que não depende de Jackson, pré-candidato, aí agora o PT também tem o seu, pode seguir o seu rumo com o seu candidato a prefeito. Né? Isso aí é uma coisa que vai... Quando é que vai decidir isso, Ricardo? Em julho. Nas convenções ainda. E nós não, nós temos que dizer qual partido nós estamos desde 6 de abril. Entendeu? Entendi. Então, é isso. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Mas sobre essa minha questão, está tranquilo, né? Está bem transparente, eu não quero estar... Bom, amanhã mesmo provavelmente vai ter um movimento no Agreste, um lugar onde eu tenho muitos amigos e fui convidado. Certamente também o prefeito, João Vitor, deve estar por lá. E não há motivo nenhum da gente estar no mesmo local, desde que a gente respeite o espaço de cada um. Entendeu? Exatamente. Então isso vai acontecer durante essa campanha. Isso vai acontecer. Teve coisas que foi feita em Santa Rita, por exemplo, através de Tito. Pessoas lá que querem acompanhar o grupo de Tito. E isso aí a gente não vai poder desconstruir, isso aí tem que respeitar. Entendeu? Assim como tem pessoas também que não têm candidato. Na última pesquisa, e segundo eu ouvi dizer, tinha 40 e tantos % de indeciso. Esse indeciso que tiver indeciso, eu vou pedir para votar no candidato do PT, se tiver candidato, é lógico. Que é o meu partido. Né? Eu tenho que defender a minha sigla também, né? Eu tenho que defender o meu partido. Mas é isso, vai ter várias situações, cada caso é um caso, e a gente tem que saber tratar com sabedoria, sem magoar ninguém, sem querer beneficiar um, prejudicar outro, né? Sabendo respeitar e sabendo também ser decente e não ser imoral o que a gente construiu durante esse período que fui secretário de governo. É verdade, entendeu? Isso é muito importante, esse respeito e essa gratidão, né? Exato. Pela confiança Eu vi que a sua pessoa depositada. Eu vi que tinha muita dúvida em relação a isso, entendeu? Muitas pessoas nos questionavam como é que vai ficar essa situação sendo secretário de governo durante 3 anos e 3 meses e agora filiado no partido. Mas ninguém sabe ainda o que vai ser daqui para frente. Eu tenho que estar filiado no partido, mas ninguém sabe o que vai ser daqui para frente. Mas a gente tem que respeitar esses pontos de vista aí que foram colocados, né? Sem magoar ninguém. Né? Tá certo. Doutor, eu queria agradecer pela sua presença aqui no nosso programa hoje, saber se tem algo a mais que você gostaria de acrescentar e não foi dito aí na nossa entrevista, no nosso bate-papo. Não, primeiro, Ricardo, algo que eu queria mais acrescentar é pedir à população que tenha consciência. É um ano eleitoral, as pessoas precisam estar bem consciente de quem escolher para poder nos representar, né? Sim. Através do executivo, através do legislativo, apreciar com sabedoria, ver o perfil de cada um, ver a história de cada um, né? Ver a capacidade de cada um, como candidato os pré-candidatos a prefeito, os pré-candidatos a vereador, e ver quem realmente merece, né? Ver quem realmente merece, porque como eu dizer, um cheque em branco que você deposita na mão do prefeito, do vereador, para poder gerir os seus destinos durante 4 anos.
E os recursos. E os recursos que vêm para o município. Então, é esse apelo que a gente deixa para a população e o que a população decidir é o que tem que ser respeitado. A gente apela e pede a Deus para que a população age com sabedoria e escolha os seus melhores representantes. Tá certo. No mais, eu queria só aproveitar o momento e desejar um feliz Dia das Mães, né? A todas as mães riachenses, as mães gaúchas também, que estão sofrendo agora com esse desastre. Inclusive, nós temos ouvintes no Rio Grande do Sul, através do aplicativo. Nós temos um grupo de pessoas lá que ouve nosso programa no Rio Grande do Sul. Então, vocês que estiverem nos ouvindo aí, viu? Feliz Dia das Mães a todas as mães riachenses, as mães gaúchas que perderam seus filhos nesse desastre, né? As mães solteiras, as mães casadas, né? Como você disse, eu vi no seu programa nesse instante, as mães solteiras que fazem o papel de pai e de mãe. É verdade. Né? E parabéns a essas mães solteiras também, todo o município, as mães casadas, as mães, minhas primas, minhas tias, que são mães, e em especial a minha esposa, que é mãe dos meus filhos, né? Mãe dos meus filhos, e a minha mãe. Então, eu quero deixar um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha esposa e a minha mãe. Tá certo. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, viu? E boa sorte na nova empreitada. Quem agradece sou eu, Ricardo, mais uma vez. E mais uma vez eu parabenizo também o seu programa por nos possibilitar trazer à população riachense alguns esclarecimentos a respeito de nós que somos homens públicos, esclarecer isso de uma forma mais genérica para a população. Muito obrigado pelo espaço, fique com Deus e que Deus ilumine nós todos. Amém. Minha gente, agora são 11h08. Hoje o nosso podcast, nosso bate-papo foi o Dr. Jackson Bonfim, que mais uma vez veio aqui trazer esclarecimentos e abrilhantar o nosso programa nesta manhã de hoje. Continue com a gente, nós vamos juntos até o meio-dia.